Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje a pauta da nossa aula vai ser a íris de um olho. Eu vou dar uma explicadinha rápida de como que eu faço um olho e, apesar do olho de hoje ser castanho, essa técnica se aplica a qualquer cor de olho que vocês quiserem fazer. Nesse vídeo eu vou postar só a íris do olho. Se vocês quiserem ver o olho completo, eu vou postar esse vídeo mais pra frente. Então fiquem de olho no canal, que mais pra frente sai. Eu espero que vocês curtam e antes de começar a assistir já deixem um like aqui no vídeo. E assim que terminar de assistir, compartilha e se inscreva no botãozinho aqui embaixo, fechado? Vamos começar o rascunho então. Eu tô usando um lápis da Staedtler aqui agora. Esse é um 2B. E fica a critério de vocês qual lápis usar. Eu só aconselho não usar um lápis com muitos Bs, né? Que são 2B, 4B, 6B. E pra cima disso, porque quanto mais B o lápis tem, ele é mais voltado para fazer sombreamento e não rascunho. Pro rascunho, o ideal é você usar lápis com mais Hs. Eu acho legal deixar claro isso, né? Que quanto mais H tem na graduação do lápis, mais duro ele é e mais leve é o traço. Agora, quanto mais B tem, mais escuro ele é e mais macia é a ponta. Então, para esse tipo de coisa que é o rascunho, eu aconselho mais próximo do H. Esse rascunho eu tô fazendo sem o esquema de grade. Eu tô fazendo só pela observação mesmo. Vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui pra gente ir direto ao ponto. Depois de terminar o rascunho, eu vou usar essa caneta da Sakura Pigma Micron Brush. Ela é uma caneta nanquim e tem a pontinha de pincel. Eu vou preencher essa bolinha preta do meio, que eu esqueci o nome. E, bem, vou usar ela porque ela tem uma pigmentação um pouco mais fosca do que a tinta nanquim em si. E eu prefiro um pouco mais fosca nesse caso. Agora eu vou usar esse lápis amarelo para fazer a cor base do meu olho castanho. Eu não vou direto no marrom porque eu gosto de escurecendo depois aos poucos, né? Primeiro eu faço a base mais neutra, né? E aí depois eu vou escurecendo de acordo com o que eu tô vendo nas fotos. O sentido em que eu tô pintando aqui agora pra mim não importa muito. Porque como a função dessa fase é preencher, se eu fizer em qualquer direção e depois passar ou esfuminho ou algodão para misturar essas cores, não vai nem ficar o rastro dessa passada de lápis no papel. A não ser que eu passe muito forte, né? Mas aí eu tenho todo um cuidado para não passar forte, justamente para a folha não ficar marcada. Se você é do tipo de pessoa que tem toque, aí fica a seu critério, pode fazer de um sentido só. Dá muito mais trabalho, né? Principalmente vou fazer num círculo. Mas pra mim tanto faz.
O vídeo deu uma cortadinha aqui, mas não pulou muita coisa. Na hora de preencher o amarelo, eu só deixei em branco o espaço onde bate o brilho do olho, que é nessa parte inferior direita. E aqui eu já comecei a preencher de marrom por cima, que são os detalhes que tem na íris, né? Que é aqueles fiozinhos partindo do centro para as beiradas. Aqui eu tô usando o preto para fazer as partes escuras da íris. E por cima eu aplico o marrom para ficar um marrom mais escuro naquela determinada área onde eu apliquei o preto. Tem partes também que eu passo o marrom antes e por cima amarelo, para ficar um amarelo um pouco mais escuro. Lembrando que eu tô pegando essa referência de uma foto, eu não tô inventando esses traços, tá? Mas se esse fosse o caso, o básico mesmo é você pegar sempre como referência a pupila e saindo traços dela para as beiradas do olho. Uma dica importantíssima, não só para esse caso de olho, mas em qualquer desenho realista que você for fazer. Faz sempre os traços bem suaves, porque é melhor errar menos do que errar mais. Se errar mais, aí é mais difícil de corrigir, né? Então, se você for fazendo bem suave, você vai chegando no tom que você quer aos poucos, sem desespero, sem pressa. Sem pressa é muito importante, né? Em desenho realista, porque um desenho às vezes chega a demorar 20 horas, então, antes de mais nada, seja paciente. Eu gosto de ter sempre as pontas dos meus lápis bem apontadas, porque quando ela vai ficando mais chata, ela vai meio que não tendo muita precisão, né? E nesse estilo de desenho, quanto maior a precisão, melhor. Aqui nessa parte eu vou suavizar o traço da pupila, né, que estava marcado muito com preto, e eu vou passar um marrom bem forte, da onde está o limite entre o preto e o amarelo, e ir suavizando para o amarelo, para não ficar um negócio blocado, até porque o nosso olho não é assim, né, ele é um pouco mais suave, apesar da bolinha preta ficar bem nítida.
Bem, até aqui foi o mesmo processo, só que agora a gente vai mudar um pouquinho, porque eu vou fazer as beiradas do olho. E assim como o centro do olho, as beiradas também são mais escuras. Não tão escuras quanto o centro, claro. Mas é basicamente assim, no meio é bem escuro. Aí, conforme vai abrindo, vai ficando claro. E bem na borda da íris, ele é meio acinzentado. É uma coisa assim, meio opaca. Por isso que eu passo lápis grafite aqui na beirada. Misturo também com lápis preto, com o próprio lápis marrom mais escuro, né? E vou deixando num tom menos saturado, vamos dizer assim. E um pouco mais escuro. É a mesma coisa em torno de toda a pupila. Agora eu tô passando o marrom por cima do grafite para poder não tirar a cor que ele tinha por baixo, né? Porque se você passa só o grafite, ele vai ficar em preto e branco, né? Não vai ter tom de cor nenhum. Aqui nessa parte eu vou usar um pouquinho de verde, porque como essa pessoa tá num ambiente externo, tá ocorrendo alguma incidência de luz aqui de algum lugar, tipo uma árvore ou um gramado que tem aqui em volta. E a gente tem que ter muito cuidado para anotar isso numa foto. Se você tem dificuldade com isso, joga essa foto no Photoshop ou em algum editor de imagem, com o conta-gotas, vê qual é a cor que tem lá. Porque no conta-gotas ele vai especificar todas as cores que tem naquela mistura. E aí fica fácil. Fica fácil não, fica um pouco menos difícil de aplicar no desenho. Agora eu vou fazer um pouquinho do reflexo que tá batendo nesse olho, né? Essa pessoa, ela tá do lado de um prédio e tá num dia bem ensolarado. Então eu vou começar fazendo o céu aqui, com esse azulzinho, que é meio um lilás, é um azulzinho. Dentro de um olho, a gente vai sempre se manter nessa perspectiva circular, que é mais conhecida como perspectiva de olho de peixe. Porque como o olho é circular e ele reflete, ele tem que, refletir de acordo com a forma dele. Então tudo que refletir nesse olho vai ser dentro dessa perspectiva. Traçando o limite dos predinhos aqui, né?
Aqui eu vou usar esse azul que ele é um pouco mais pigmentado, para poder fazer as lacunas entre as nuvens, né? Que é a parte mais azul do céu. Agora eu vou começar a fazer os predinhos que tem aqui embaixo desse céu. Obviamente é embaixo do céu, né? E o telhadinho deles é marrom e eles são amarelinhos. Vamos lá. Essa parte dos predinhos não teve segredo nenhum, a não ser que você deveria manter dentro daquela perspectiva, né? Daquilo que eu já falei. Mas no restante é sempre mantendo o mesmo padrão. Onde é mais escuro, eu passo o grafite por baixo, ou então onde é muito escuro, passo lápis preto por baixo, preencho com a cor e tudo mais. E vai indo nesse padrão. Daqui pra frente é tudo no mesmo padrão, no mesmo preenchimento do que eu comecei. Que é aquele marrom, sempre no sentido da bolinha preta do meio pra fora. E assim até o final do desenho dessa íris.
tem uma sacadinha importante que eu uso na maioria dos meus desenhos realistas, que é passar o lápis branco para deixar as cores homogêneas e também para desfocar um pouco, porque ele tira um pouco da saturação, né? Aí dá aquela impressão que tá desfocando quanto mais vai para as beiradas. E isso é legal tanto para deixar a cor homogênea quanto para dar esse efeito de desfoque. Eu continuo fazendo a mesma coisa em todas as beiradas, né? Pra deixar o coisinha desfocado. Já que com o branco eu tirei um pouco da cor que tinha por baixo, com o lápis preto eu vou reforçando agora por cima de todas as cores. E depois dá uma esfumaçadinha pra não ficar muito marcado, né? Porque o lápis preto ele deixa muita marca. Dá essa esfumaçadinha com o esfuminho. Aí agora eu vou fazer um detalhe que eu deixei pra fazer no final, porque eu achei mais interessante, mas eu poderia ter deixado em branco também a folha. Que é esse brilhozinho que tem no olho. Provavelmente de do sol ou de algum farol que tá apontando pra esse olho. E aí eu usei a caneta Posca pra fazer, porque pra sobrepor outras cores tem que ser com tinta. Bom, eu usei esse lápis aqui da Kohinoor, Polycor. É um amarelo, como eu disse em outro vídeo que eu tô falando sobre os materiais, ele tem a ponta bem macia, né? Uma ponta pouco porosa e meio cerosa. Eu achei legal pra fazer a base. Pra fazer as partes de marrom, eu usei esse aqui da Polychromos, Faber-Castell Polychromos. O nome dele é Sienna Gembrandt, alguma coisa assim. Eu uso bastante esse lápis aqui, tanto pra fazer pele, cabelo, pra várias coisas. Não vai dar pra ler nunca, porque ele tá meio velhinho. Pra fazer os detalhes de preto, eu usei esse aqui da Kohinoor, que é um lápis aquarelável, né, da série Mondeluz. Em algumas partes, não sei se vocês notaram, eu usei esse laranjinha aqui, mas é mais pra dar um realce na cor mesmo. Não foi muito usado, não. Ele é da Maped. Aí o nome dele é Fruit Orange. Eu usei esse aqui também, que é da Maped, pra fazer aquelas partes das nuvens, né? Que é o Marshmallow. Essa é a base que eu usei pra fazer a base das nuvens. Aquela partezinha mais clara. E por cima, aquele azul mais pigmentado, é esse aqui, que também é da Maped. O nome dele é Bubble Blue. É um azul bem infantilzinho, bem pigmentado. Eu usei também esse aqui, naquelas partes que eu falei pra vocês que refletia da grama, que chama Apple Green, da Maped também. Esse aqui é o grafite da Staedtler, usado para fazer a base, né, onde fica mais escuro. Ele é um 2B, só para deixar mais claro. E esse aqui é o esfuminho, né? Tá todo remendado o meu aqui, mas continua sendo um esfuminho. Nada mais é que um rolinho de papel. Essa aqui é a canetinha, a Posca, minha querida caneta Posca, que eu uso tanto, que eu usei para fazer esse brilhozinho aqui.
O lápis branco também que eu usei para fazer aquelas beiradas foi esse aqui da Kohinoor Polycor, é o número 1. E foi esse que eu usei para dar aquele desfoque nas beiradas da íris. Eu espero que tenham curtido o nosso tutorial. Lembrem-se de se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo. E para ativar as notificações do vídeo, tem um sininho do lado do botão de se inscrever. Depois que você se inscreve, aparece um sininho. Clica nesse sininho e aí as notificações vão vir para você de quando sair vídeo novo no canal. Isso aí, até o próximo vídeo.